Oi, gente, aqui é a Thaís, do Coluna F1, e hoje eu vim sozinha, mas vim falar sobre a história do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Tardou o episódio, mas ele saiu. A gente pede desculpas pela demora, mas a gente achou que seria muito importante sair o episódio essa semana, mesmo com atraso, porque o GP da Bélgica é um GP muito importante para a Fórmula 1. Ele acontece desde 1950, com algumas interrupções aí no meio, interrupções importantes para a gente entender a história da Fórmula 1. E, bom, sem mais delongas, vamos começar. O Grande Prêmio da Bélgica acontece em Spa, que está na região das Ardenas, que é uma região montanhosa que se estende entre Bélgica, Luxemburgo e França. O circuito foi pensado pela primeira vez em 1920, com mais de 15 mil quilômetros, e era aberto ao tráfego local. Os primeiros anos do GP eles foram voltados para endurance, por causa daquela fama que teve as 24 horas de Le Mans. Ali no Spa aconteceu também as 24 horas de Spa. É importante porque o GP da Bélgica ele só entra oficialmente na Fórmula 1 em 1950, mas ele tem história antes de ser da Fórmula 1. Em 1925 aconteceu o primeiro grande GP, Grande Prêmio da Europa, que foi ganho pelo Antonio Ascari com a Alfa Romeo. Um fato triste é que menos de um mês depois do GP da Bélgica, ele faleceu no GP da França. E é importante a gente lembrar também que ele é pai do bicampeão Alberto Ascari, que ganhou os títulos de 52 e 53 pela escuderia Ferrari. Entre 1926 e 1929, o GP não aconteceu e só voltou em 1930, que foi ganho pelo Louis Chiron, não sei falar o nome dele direito, em uma Bugatti. É importante a gente mencionar que o GP deixou de acontecer entre a Segunda Guerra Mundial, porque a Bélgica ela foi invadida pelo exército alemão em 1940 e foi controlada até mais ou menos 1944, a maior parte da Bélgica, pelos alemães nazistas. Em 1945, a Bélgica estava completamente livre dos nazis. Uma curiosidade estranha, talvez, é que o ganhador de 1937 do GP Endurance da Bélgica, o alemão Rudolf Hasse, foi soldado no fronte russo pelo exército nazista e morreu em 1942 na Ucrânia, em decorrência de uma doença. O primeiro GP da Bélgica de Fórmula 1 oficialmente aconteceu em 18 de junho de 1950, ganho pelo pentacampeão argentino Juan Manuel Fangio. Em 1957, o GP não aconteceu por causa da Guerra de Suez, que fez com que os preços dos combustíveis no país aumentassem muito, que ficou inviável a categoria correr no país. É importante a gente lembrar que desde sempre o GP da Bélgica foi marcado pelas suas mudanças climáticas e pela sua chuva super perigosa para os pilotos. A gente vai falar um pouquinho de alguns acidentes famosos que aconteceram nos grandes prêmios da Bélgica, mas em 1969 já sabia-se que o GP era muito perigoso e muito veloz, era um dos mais rápidos da categoria. E por questões de segurança, nesse ano o GP não aconteceu. Em 72, o Grande Prêmio da Bélgica deixou de acontecer em Spa, mas o país ele tem dois outros circuitos que dava para correr. Mas elas também eram super perigosas, tão ou mais quanto Spa. A de Zolder foi onde aconteceu a morte do Gilles Villeneuve em 82, com 32 anos de idade, naquele acidente super famoso. Após algumas modificações, o GP volta para Spa em 83, sendo vencido por Alain Prost na Renault. Em 84 acontece em Zolder e 85 volta de vez para Spa, sendo vencido pelo nosso querido Ayrton Senna na Lotus. Em 98 aconteceu aquele famosíssimo acidente na chuva. E assim, é uma corrida maluca, uma das mais malucas da história da categoria. Já na largada, batem 13 carros,
dos 20 que estavam concorrendo, e depois da relargada, o Schumacher bate de novo na traseira do Coulthard, indo para o pit com 3 rodas na sua Ferrari. Aquela famosa cena do Schumi indo falar com o David Coulthard nos boxes aconteceu nesse dia. Depois o Schumi, ele assume que foi ele que errou, ele bate na traseira do Coulthard, mas na hora ele ficou pistolaço e tiveram que tirar ele de lá. Foi bem tenso o negócio, mas virou um meme hoje em dia, né? Um outro acidente muito parecido aconteceu depois de algumas curvas, desse acidente do Michael Schumacher com o Coulthard. Fisichella, na sua Benetton, ele deu uma traseirada, uma batida na traseira do carro à sua frente, e o carro perdeu os 2 pneus da frente e acabou pegando fogo. A corrida foi marcada por vários acidentes, terminando apenas com 8 pilotos, sendo vencida pelo Damon Hill. Mais uma curiosidade é que Jos Verstappen, pai de Max Verstappen, também não terminou sua corrida por alguns problemas no motor. Em 2003, a corrida não aconteceu por causa daquele ban que aconteceu da Fórmula 1, sobre as políticas de tabaco, de tabagismo nos países. Em 2006, a gente também não teve corrida por causa de umas mudanças no traçado, mas a partir daí ela aconteceu todos os anos. O maior campeão desse GP, contando Spa, Nivelles e Zolder, que são os 3 circuitos da Bélgica, é Michael Schumacher, com 6 vitórias. A primeira aconteceu em 1992, depois 95, 96, 97, 2001 e 2002. Logo em seguida, vem Ayrton Senna com 5 vitórias, que foi em 85, 88, 89, 90 e 91. A escuderia com maior vitórias é a Ferrari, com 18, seguida da McLaren com 14 e a Lotus com 8. Em 2019, a gente teve a primeira vitória do nosso monegato, Charles Leclerc. Bom, gente, o episódio ficou um pouquinho mais curtinho, porque eu fui falando aqui sozinha, mas eu espero que vocês tenham gostado desse formato. A gente volta falando sobre o final dessa corrida de Spa, depois de tudo o que aconteceu. Eu espero que chova, espero que aconteçam coisas bem diferentes para ter uma animação aí nesse campeonato. Nos sigam nas nossas redes sociais, no TikTok e no Instagram, nós somos Coluna F1.